Fala pessoal, estou eu aqui de novo para falar sobre uma lista de top 100 dos melhores filmes do século 21. Eu já falei para vocês o porquê eu não gosto da lista da New York Times, mas falei também muito sobre o método, quem está votando e como isso importa bastante. Posteriormente me pediram, eu fiz o meu top 100, que também já está postado aqui no canal. Muita gente inclusive me pediu para fazer no Letterboxd, eu vou tentar fazer, mas eu preciso de tempo para isso. E essa lista que eu vou fazer agora, talvez eu jogue ou alguém jogue no Letterboxd, mas também vai precisar de um pouco de tempo para isso. Que lista é essa então que eu vou comentar agora? E eu vou comentar falando com vocês porque eu ainda não parei exatamente para ver a lista. Vou passar rapidamente pelos filmes e aí eu foco mais nos 25 primeiros. Essa lista é a lista dos meus alunos do Cineclube, alunos do meu curso de cinema. Então, se você quiser assinar o meu curso de cinema, tem aqui o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E dentro desses alunos, a gente tem um grande grupo no WhatsApp, algumas pessoas que não são meus alunos, mas são pessoas próximas que também fazem parte ali. E de todo mundo, 27 pessoas quiseram votar nessa lista. E aí a gente fez de uma forma muito simples, né? Lá no New York Times, cada votante mandava seus 10 filmes favoritos e aí fazia essa medição toda para como ia posicionar esses 100 filmes em ordem de maior pontuação, digamos assim. Na nossa lista, a gente fez, cada um mandava os 25 filmes, os 25 filmes favoritos, os 25 primeiros do top 100, para aí a gente fazer a contabilidade, e aí depois eu mostro mais ou menos como que funcionou essa conta, mas é muito simples, né? Primeiro colocado, 25 pontos, segundo 24, terceiro 23, até que o 25º, um ponto só. Então, ia decrescendo do 25 até o 1, que fez com que nessa lista muito variada de muitos filmes, se você colocasse um filme em primeiro lugar e mais ninguém colocasse na sua lista, com 25 pontos ele já conseguiria entrar. Mas enfim, a gente fez essa brincadeira só para ver o que saía e ficou uma lista meio diversa de filmes muito esperados, com mais cara de senso comum, enquanto outros filmes já bem mais diferentes. Eu vou passar rapidamente, como eu falei com vocês, pela lista. Aqui eu vou passar primeiro e aqui eu vou passar bem mais rápido. Se vocês quiserem parar, vocês vão pausando o vídeo, mas aqui eu vou passando bem mais rapidamente e eu simplesmente joguei ela aqui num Google Docs mesmo, só para falar para vocês. Eu tô passando rapidamente pelos filmes que tiveram citações, mas que não entraram no top 100, né? Então filmes que foram colocados na lista de alguém, mas que não entraram no top 100. Foram 339 filmes votados ao todo, 100 entraram, 239 filmes não entraram. Então aqui a gente vai passando por coisas bastante diversas, por coisas muito boas, por coisas muito diferentes, por coisas mais conhecidas, e até quando a gente chegar no top 100, aí eu paro para comentar um ou outro filme, eu vou passando de 10 em 10, mas não vou dar o foco em um por um como eu fiz com a minha lista, porque aqui o que vale mais é a brincadeira e aquilo que eu falei bastante para vocês, né? Que o que importa é, acima de tudo, quem tá votando, qual é o método de votação, e aqui a gente vai ter pessoas com repertórios diferentes, o que faz com que filmes com repertórios completamente diferentes entrem aqui na lista. E fica mais uma vez o convite para fazer parte do meu curso. Você assinando, você vai ter direito a 40 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, que você pode parcelar em até 12 vezes, e é um curso vitalício. A partir do momento que você assina, você tem ele para o resto da sua vida, e aí você pode participar do grupo no WhatsApp. Chegamos aqui e lá a gente faz bastante brincadeiras, né? A gente conversa muito sobre cinema e tudo mais, e aqui a gente chega nos primeiros filmes, e aqui essa ordem tava do que teve menos pontos pro que teve mais pontos. E agora, finalmente, chegamos para o top 100, como eu disse, 339 filmes totais, 27 votantes. Vamos para o top 100, que aqui a gente já vê aqui bastante uma diferenciação, né, dos filmes, mas filmes bem interessantes. Inclusive, tem alguns filmes na lista que eu ainda não vi. Missão Marte, por exemplo, não vi Spree, não vi As Bicicletas de Belleville. Então, alguns filmes que eu não vi também estão presentes nessa lista, mas a gente já vai vendo Megalópolis, que é um filme divisivo, então é interessante que filmes assim entrem na lista. Rivais, filme do Han Sang-soo, Na Praia Sozinha à Noite, filmes de variados países também, né, como O Tigre e o Dragão, aqui, The Brown Bunny também, filmes que
certamente a maioria deles não apareceram na lista da New York Times. Árvore da Vida, que é um filme que eu já não gosto tanto, Gangues de Tóquio, aparecem algumas animações aqui na lista como All-E, filmes brasileiros como Cinema Aspirinas e Urubus. Nos comentários do vídeo muita gente falou, faltou, teve gente que falou, na verdade foi uma pessoa que perguntou muito sobre filmes do Herzog e tudo mais, aqui entra um filme do Herzog também. Então é uma lista interessante que eu quero ver depois, porque, como eu disse, tem bastante coisa que eu não assisti, além de filmes que, claro, estavam na minha lista. Filmes como Abraço da Serpente, que entrou no meu top 25, Justiça Brutal, que entrou no meu top 25. Então vou subindo aqui rapidamente para vocês, além de outros que entraram no meu top 100, que está disponível aqui no canal, caso vocês não tenham visto, como é o meu caso Diamantes, por exemplo, né? E mais filmes brasileiros, como O Dia Que Te Conheci. Aqui o meu filme favorito, Senhor dos Anéis, ele ficou bem mais para baixo nessa lista, inclusive um outro Senhor dos Anéis ficou mais para cima na lista, o que é curioso, mas que é compreensível também. Então vou subindo com vocês, e aí quando chegar no top 25 eu paro. Algumas coisas bem interessantes nessa lista. Uma lista que muita gente falou sobre Falsa Loura, né? E o Leão veio encher meu saco no vídeo porque foi o número 1 dele. E tinha gente falando que Falsa Loura não tinha que entrar. Enfim, nessa lista entrou no top 50. Além de, como eu disse, muitos filmes que estavam na minha lista também, né? Esse Missão Impossível, Millennium Mambo, Era Uma Vez em Hollywood, A Fire, Memória de um Assassino, Cópia Fiel, que lá estava bem alto, inclusive achei que estava e ficaria mais alto nessa lista aqui. Além de outros filmes que eu sei que muita gente gosta, mas que eu não gosto, por exemplo, como La La Land. Eu não sou grande fã de La La Land, mas muita gente ama, entrou na lista de muita gente aqui, quase nunca tão alto, mas na lista de muita gente. Então chegamos agora no top 25, mais filme brasileiro, né? Difícil Master, Desejo e Obsessão da Claire Denis, que também entrou na minha, mas vamos para o top 25, vamos revelando aos poucos. Então, 25º lugar, Jurado número 2, filme que estava na minha lista também, um dos filmes mais recentes dessa lista aqui. Fico muito feliz com a presença dele. Como eu disse, muita gente não gosta desse filme, eu acho um dos melhores filmes da carreira do Clint Eastwood, que é um diretor brilhante, na minha opinião. 24º, Drive My Car. 23º, A Viagem de Chihiro, 2 filmes japoneses, de diretores consagrados, né, bastante consagrados, filmes que entraram, na verdade A Viagem de Chihiro no final acabou não entrando na minha lista, mas é uma animação que eu gosto bastante. O Drive My Car do Hamaguchi entrou na minha lista. 22º, o Corra. Falei lá no meu vídeo que eu gosto de Corra, mas eu gosto muito mais de Nope, né, de Não Olhe, mas o Corra acaba sendo o filme mais popular do Jordan Peele e aparece aqui na lista. Os Catadores e Eu, esse foi uma surpresa na lista do New York Times, entrou no meu top 10 e aparece aqui numa posição alta em 21º. 20º, Sangue Negro, que é um filme que entrou bem alto na minha lista também. 19º, Bastardos Inglórios, apareceu na lista de muita gente, não entra na minha lista, é um filme Tarantino que eu gosto, mas eu, por exemplo, gosto bem mais de Era Uma Vez em Hollywood, que tá nessa lista aqui. Mas Bastardos Inglórios, mais uma vez, é um dos filmes mais populares, se não o filme mais popular do Quentin Tarantino, e isso faz com que nesse balanço todo, esses filmes apareçam mais altos na lista, como Cidade de Deus, por exemplo, né? Apareceu em algumas listas, em mais listas, ele não apareceu tão alto em quase nenhuma das listas, mas ele apareceu em muito mais listas do que outros filmes brasileiros. Parasita também é outro filme que apareceu em muitas listas aqui, quase nunca tão alto, mas apareceu em praticamente todas as ou em boa parte das listas, e fica aqui em 17º. Aqui mais um filme que eu acho bem interessante, As Coisas Simples da Vida, o I.I., né, do Edward Young, filme que eu gosto, não entrou na minha lista, mas eu acho curioso de aparecer tão alto nessa lista. É um desses filmes que é muito abraçado realmente pela cinefilia, inclusive eu acho que ele estava até na lista da New York Times. Menina de Ouro, filme que aparece muito alto aqui do Clint Eastwood também, que apareceu na minha lista, não apareceu, eu achei um absurdo não aparecer na da New York Times, mas mostra como dentro da cinefilia, que é muito da base desses votantes aqui, o Clint Eastwood ele tem muito espaço, ele é muito querido. 14º, Onde os Fracos Não Têm Vez, filme que apareceu muito alto na minha lista, filme fantástico, que é muito interessante, que eu achei que realmente ia aparecer aqui, achei até que talvez aparecesse no top 10. Agora, 2 casos aqui bem interessantes, bem específicos, filmes com a cara mesmo da cinefilia, que apareceram na minha lista não tão alto, mas certamente em nenhuma lista com tantos votantes em Hollywood esses filmes apareceriam. Fé Corrompida, né, o First Reformed, do Paul Schrader, que eu acho um grande filme, um dos melhores do Paul Schrader, e Speed Racer, eu falei pra vocês, né, Speed Racer é um filme muito mal recebido na época de lançamento, mas que posteriormente ele começa a ganhar
mais espaço, ser debatido na cinefilia, e é um filme que pra mim realmente é um filme muito interessante, principalmente na criação de mundo, no uso dos efeitos visuais, no uso da fantasia, acima de tudo, né? Uma rejeição ao realismo que estava muito presente naquela época. 11º, O Irlandês, filme mais alto do Scorsese na lista, que também foi o meu mais alto do Scorsese na minha lista, que mais uma vez é um filme que tem alguma rejeição, muita gente nem assistiu por conta da duração, muita gente se incomodou com os efeitos visuais e tudo mais, eu acho realmente um filme brilhante, é talvez o meu filme favorito do Scorsese. 10º na lista, top 10, começamos com Phoenix, filme que entrou muito alto, acho que entrou no meu top 3, se eu não me engano, filme do Christian Petzold que eu recomendo pra todo mundo. Se você não assistiu Phoenix, assista, esse é um dos filmes mais brilhantes do século, sem sombra de dúvidas. 9º, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Bem interessante a presença de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei aqui nessa lista, porque, como eu disse, eu votei em A Sociedade do Anel, eu só coloquei um Senhor dos Anéis na minha lista, por mais que seja os meus filmes favoritos da infância, minha franquinha favorita e tudo mais, mas A Sociedade do Anel apareceu só em 2 listas, enquanto O Retorno do Rei apareceu em muito mais. 8º, RRR, também uma boa surpresa, é um filme que é abraçado pela cinefilia, mas não achei que apareceria tão alto nessa lista aqui, filme de ação indiano, que, como eu disse na minha lista, eu gosto muito, entrou na minha, mas tem Gigartanda, por exemplo, Double X, que é também um filme de indiano de ação recente, que eu acho ainda melhor do que RRR, mas fico muito feliz com essa presença também. 7º lugar, Pulse, mais um filme muito queridinho da cinefilia, né? Filme do Kiyoshi Kurosawa, diretor muito querido pela cinefilia, que eu achei que até teria mais filmes aqui nessa lista, mas Pulse realmente é o filme dele que ganha mais destaque, um filme de terror do começo ali do século, entrou na minha lista também, e aqui entra bastante alto em 7º lugar. 6º lugar, Sobre Meninos e Lobos, mais um filme do Clint Eastwood, muito alto aqui na lista, como ficou bastante alto na minha, a minha ficou bem parecida com essa nesse sentido, né, Sobre Meninos e Lobos ficou ali em 6º, 7º, se eu não me engano também. Mad Max também ficou muito alto no meu top. Tem muitos filmes do meu top 10 que ficaram bem altos aqui, tô percebendo isso agora. 5º lugar, Mad Max, Estrada da Fúria, filme brilhante, para mim um dos melhores filmes de ação, e um filme que tem muito pouca rejeição, principalmente dentro da cinefilia, né? Fora tem muita gente que reclama, o filme que não tem um roteiro complexo, esse tipo de coisa, mas é um grande filme realmente de ação, um grande filme de gênero que aparece aqui em 5º lugar. Em 4º, Jogo de Cena, que foi o meu brasileiro mais alto também. Amo o Jogo de Cena, acho um grande documentário do Eduardo Coutinho, que tem 2 filmes aqui nessa lista, então um filme brasileiro que fica mais alto do que Cidade de Deus, né? Cidade de Deus é o filme mais popular brasileiro para os brasileiros e para todo mundo, mas dentro da cinefilia ainda, o Coutinho é esse diretor muito abraçado. 3º lugar, Retrato de uma Jovem em Chamas, 2º, Amor à Flor da Pele e 1º, Cidade dos Sonhos. Aqui são 3 filmes que eu tinha certeza absoluta que seria o top 3, justamente por serem esses filmes muito queridos, que ou eles vão aparecer em posições muito altas, e eu vou até mostrar pra vocês como Cidade dos Sonhos ganhou de lavada de todo mundo, como já era muito esperado, muita gente colocou ele em primeiro da lista, inclusive eu coloquei em primeiro da lista, e os outros 2 também filmes que apareceram praticamente na lista de todo mundo, ou de boa parte dos votantes, e quase sempre em posições muito altas, né? Então, se votantes colocaram filmes muito diferentes em primeiro, em segundo, em terceiro, esses filmes aqui, meio que nessa lógica parecida com aquela do Oscar do voto preferencial, esses filmes aqui, eles sempre estavam presentes na lista de todo mundo, então era de se esperar. Esse top 3 pra mim poderia mudar a ordem, né? Retrato de uma Jovem em Chamas, Amor à Flor da Pele, qual seria o segundo, qual seria o terceiro, mas pra mim certamente seria esse top 3 aqui. Então, uma lista que ficou bem legal, assim, foi uma lista divertida, que a gente fez todo mundo muito rápido, foi mais pela brincadeira mesmo, mas também vale trazer aqui pro canal, e eu trago por isso justamente pra gente ver como que funciona essa dinâmica de listas, né? Muitas vezes as pessoas olham as listas e falam, discordo da maioria dos filmes, mas a gente tem que entender que lista sempre tem uma lógica meio de consenso, digamos assim, né? Então pode ser que muitos votantes votaram em filmes diferentes, mas se só eles votaram, provavelmente esses filmes não vão entrar na lista. Então, mudo aqui de aba justamente para mostrar para vocês a planilha que eu fiz e que o José Roberto do canal Cineplus me ajudou muito na contagem dos votos. Aqui os nomes ficam mais escondidinhos, mas aqui em cima, nessa primeira fileira, todos os nomes de votantes. Aqui os filmes já posicionados em ordem de pontos. Então a gente vê como Cidade dos Sonhos apareceu quase que na lista de todo mundo e ficou com 411 pontos, quase 200 a mais que o segundo colocado. Então a gente vê como
esses 3 primeiros filmes, principalmente, são os 3 que ficam acima de 200 pontos, que ficam um tanto acima dos demais. Então, aqui dá pra ver, justamente nesse meio aqui, os vários numerozinhos, dá pra gente perceber quantos os filmes aparecem na lista de cada pessoa, né? Quantas listas esses filmes aparecem. E a gente vê até casos de filmes que não aparecem em tantas listas, muitas vezes, mas quando aparecem muito alto nas listas, e com isso eles acabam também ficando com mais votos ou com mais pontos aqui, né? Então, esse lance da pontuação também é muito importante. Eu vou descendo aqui bem rapidamente enquanto eu vou finalizando aqui o vídeo, né? Muito legal ver filmes de muitos gêneros diferentes, filmes bastante diferentes de vários países e tudo mais, mas ainda assim dentro, óbvio, de um lugar da cinefilia, filmes que são comentados em algum nível dentro da cinefilia, né? Tem que ter algum tipo de consenso, com exceção desses filmes que ficaram aqui mais pro final, que a gente já vê um filme como Missão Marte, por exemplo, que só teve um voto em uma lista, mas foi um voto muito alto, foi um voto de segundo lugar, o que garantiu a presença dele, ou mesmo aqui com a Árvore da Vida, um voto só também, mas em primeiro lugar. Gangues de Tóquio, a mesma coisa, um voto só, mas em primeiro lugar. Então, foi bem legal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo que é muito mais sobre essa dinâmica para continuar falando sobre como a gente tem que interpretar, entre aspas, essas listas, né? Não é simplesmente a gente concordar ou discordar, mas entender a metodologia e os votantes por trás delas. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam dessa lista, que vocês concordam ou não. Se interessarem, participe e se inscrevam no meu curso, que tá bem legal, e aí você pode participar do grupo, de todas as brincadeiras que a gente faz lá também. Primeiro comentário fixado, os meus links, inclusive o do meu curso e das minhas outras redes sociais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.